O SC Agricultura de hoje começa agora. Olá a todos! Iniciamos o programa falando do tempo e da sensação de falta de umidade que todos nós estamos sentindo atualmente. A maioria das pessoas está acostumada a ouvir falar do fenômeno climático El Niño e suas consequências, muitas vezes desastrosas ao homem e também à natureza. Mas, Isabela, o que nós vamos ver nos próximos meses aqui em Santa Catarina é a atuação de outro fenômeno, o Laninha, não menos importante. As previsões indicam redução no volume de chuvas, sem descartar ainda a possibilidade de estiagem aqui e no estado. Recentemente, a Ipagre-Ciram emitiu um documento de orientação para enfrentar com mais segurança este cenário. Nas últimas semanas, a Ipagre-Ciram divulgou em seu site um artigo contendo recomendações para extensionistas rurais e agricultores se prepararem para o fenômeno Laninha. Por isso, reunimos especialistas da área para falar mais sobre o assunto. Segundo eles, o Laninha pode diminuir consideravelmente o volume de chuvas nos próximos meses em Santa Catarina. O documento traz uma série de medidas para minimizar os impactos no setor agrícola diante de uma possível estiagem. Clóvis, a gente quer saber, primeiramente, o que é, como atua e quais as consequências desse fenômeno chamado Laninha. Bom, o Laninha ele está relacionado, por exemplo, às águas no Pacífico Equatorial. Isso vai desde a costa do Peru até a Austrália aproximadamente, fica ali no Oceano Pacífico, né? E com temperaturas bem abaixo da média histórica deles, daquela região. Então são temperaturas da água mais frias do que o normal que são registradas nessa região. E principalmente próximo à costa do Peru, que ela nos influencia diretamente a nossa região. E de forma prática, como é que esse fenômeno pode atuar, principalmente na agricultura? Bom, primeiro lugar que eu acho que é bom a gente salientar, as condições de chuvas na nossa região ficam abaixo da média histórica da nossa região. Isso significa que chove menos, tá? Mas não quer dizer com isso que ficamos no período de estiagem, mas sim chuvas abaixo da média. Tá? Normalmente esse fenômeno Laninha acontece. Mas já tivemos também Laninhas, tá? Que teve chuvas dentro do normal e até um pouquinho acima. Não dá para descartar essa possibilidade também. Tá? Mas os indicativos é de chuva abaixo da média e também temperaturas abaixo da média. Isso significa que as temperaturas um período mais frio, e isso aí pode se alongar, pode se estender um pouquinho mais para o mês de setembro, por exemplo, tá? E muitas vezes até chegar no mês de outubro, né? Em alguns pontos. Então, essas são uma das características básicas que acontece, que atua o fenômeno Laninha na nossa região. E já é possível identificar quais são as regiões ou qual é a região que mais vai sofrer com as possíveis consequências do Laninha, ou seja, estiagem e diminuição na precipitação? Olha, justamente as regiões que podem ser mais afetadas justamente é o oeste e meio-oeste catarinense. É justamente ali que é a possibilidade. Porque, normalmente, no fenômeno Laninha, a maior parte das frentes frias, que são as que trazem chuvas aqui para a nossa região, elas passam com pouca atividade de chuvas. Né? Então, que a gente chama períodos mais secos. Então, isso aí pode acontecer justamente nesse período. E o oeste e o meio-oeste catarinense devem ser os mais afetados. O Estado vai começar agora, a partir desse mês, né, agosto, setembro e outubro, com o plantio das culturas de verão. Então, é importante, né, os tomadores de decisão, agricultores, os empresários, de uma forma geral, saber de antemão como se organizar, quais são as tomadas de decisão frente a esse possível fenômeno. Então, nós colocamos uma série de recomendações, que elas são recomendações bastante gerais e que minimizam principalmente os impactos de qualquer, podemos dizer assim, adversidade climática. Ângelo, e quais seriam essas recomendações ou o que você classifica como de mais importante o agricultor precisa saber? Bem, a primeira grande recomendação que nós colocamos é plantar dentro da época recomendada pelo zoneamento agrícola. E dentro dessa época fazer um escalonamento da produção. Então isso o agricultor colocaria parte da produção
por exemplo, no mês de setembro, parte no mês de outubro e assim por diante, dividir a produção, né? Fazer um escalonamento dessa produção ao longo da época de plantio recomendado pelo zoneamento. Uma outra questão bastante importante é fazer o plantio com a população, quer dizer, o número de sementes por metro quadrado recomendado pelas empresas, né, e não exceder a esse número. A adubação a gente recomendaria colocar ela em profundidade, né, fazer de acordo, e um pouquinho mais profundo para ter uma maior, se tiver alguma pequena estiagem, então há a possibilidade de as plantas estarem pegando com a raiz, aprofundar as raízes, né. Uma outra questão bastante importante é no preparo do solo, é fazer preparos do solo com o menor removimento do solo, utilizando a adubação verde ou com a cobertura morta, adubação orgânica, né, e plantio direto, plantio cultivo mínimo. Isso vai fazer com que tenha uma menor perda de água, né, o solo tenha menor perda. Então, esse seria também uma outra recomendação bastante importante. Dicas preciosas. Para você ter acesso completo a essas recomendações e procedimentos para garantir maior segurança na sua lavoura, entre em contato com o site do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina. O endereço é ciram.epagre.sc.gov.br. Se preferir, procure os técnicos e extensionistas da Epagre do seu município.